Existem declinações. Mas gramática de... Eu estava dentro do balneário, estávamos a mandar o relatório do jogo para a Liga, como sabe, via fax. O Bruno Paixão estava a limpar-se porque tinha vindo tomar banho para se vestir. O comandante da Força abriu a porta. Ser estudante universitário, para distinguir... A apreensão crescente na comunidade. O aparecimento de novos casos significa que a epidemia se espalhou e não se circunscreve apenas a um matador na região de Brentwood, como foi diagnosticado. Este fim de semana, a febre aftosa que atinge não só os porcos, como vacas, carneiros e cabras, foi detectada em 13 locais diferentes na região de Devon, no sul do Reino Unido. Aos 28 porcos doentes encontrados no matadouro, em Brentwood, junta-se agora um número ainda não determinado, mas seguramente elevado, uma vez que a região de Devon é uma das maiores zonas de criação de gado. Este surto de febre aftosa obrigou naturalmente o governo britânico a tomar medidas, porque, apesar de ser inofensiva para o ser humano, a doença é altamente contagiosa. E neste sentido, foram já abatidos mais de 2.000 porcos, perto de 500 de bovinos e cerca de 250 carneiros. As carcaças dos animais estão a ser queimadas em incineradoras gigantes. Todos os locais onde foi detectada a febre aftosa estão igualmente sob vigilância e de quarentena. Determinação do governo britânico. O embargo das exportações de carne de porco e leite para a Europa mantém-se. Determinação da Comissão Europeia. Foi uma medida de mera precaução, mas a verdade é que o próprio otimismo manifestado no final da semana passada pelas autoridades de saúde inglesas já não é o mesmo. E apesar de todas estas medidas, não está excluída a possibilidade de terem sido exportados animais infectados para o continente europeu. Tudo isto está hoje também em discussão em Bruxelas. A febre aftosa veio complicar ainda mais a reunião dos ministros da Agricultura dos 15, que já tinham muito para falar e discutir sobre o complexo dossiê das vacas loucas. E hoje é formalmente assinado o Tratado de Nice, um acordo que, recorde-se, foi polémico porque desde o início que implicava a perda de poder dos pequenos países. Portugal teve um papel decisivo na cimeira. Hoje o tratado é assinado, mas já revela algumas fraquezas, como nos conta o António Esteves Martins. Não se poderão ouvir esta tarde nas ruas de Nice, como em dezembro do ano passado, os acordes de Grândola Vila Morena. Também não é preciso, não se prepara nenhuma revolução, procede-se apenas à assinatura simbólica de um tratado que se destina a preparar a Europa para o futuro alargamento. Crise não vai haver, todos entretanto se conformaram para dizer sim a este menor denominador comum que se chama o Tratado de Nice. Desde dezembro, 2 meses se passaram, tempo mais do que suficiente para mostrar as insuficiências de uma Europa à procura de um rumo e até, ou por que não, de um projeto. As saudades do tempo de François Mitterrand, Jacques Delors e Helmut Kohl são muitas, mas de nada serve olhar para trás. A política de segurança e defesa comum sofreu recentemente um rombo quando a Grã-Bretanha, sem avisar ou consultar os seus parceiros europeus, decidiu juntar-se aos Estados Unidos para bombardear Bagdade. O euro, a futura moeda europeia, sofre todos os dias para se aguentar nas diferentes praças financeiras mundiais em níveis aceitáveis. E como se isto não bastasse, o consumidor europeu apercebe-se que a tão dispendiosa política agrícola comum não lhe garante sequer a mínima segurança alimentar. E a mesma crise das vacas loucas traz para as ruas de Bruxelas os agricultores que, entre protestos e violência urbana, mostram assim a sua insatisfação. O que se passa hoje aqui em Bruxelas, as escassas horas da assinatura do Tratado de Nice, nada tem a ver com esse documento, mas traduz sim um certo mal-estar e um distanciamento da população europeia em relação às instituições comunitárias. Quer sejam eles agricultores ou consumidores, não sentem que a Europa, que é deles, esteja a protegê-los e, de certo modo, seja uma garantia para todos no futuro. António Esteves Martins e Sérgio Pinheiro, RTP, Bruxelas. Dinheiro, droga e heroína pura, tudo apreendido pela PSP de Bragança. Duas pessoas morreram e 6 ficaram gravemente feridas no acidente de viação esta madrugada em Aguiar da Beira. O excesso de velocidade terá estado na origem deste acidente na Estrada Nacional 330. As vítimas mortais são 2 jovens de 25 anos.
Estrada Nacional 330, proximidades de Aguiar da Beira, madrugada fatal para 2 dos ocupantes de outros tantos veículos ligeiros envolvidos num aparatoso e grave acidente. Foi por volta da 1h30, colisão quase frontal à saída de uma curva entre um ligeiro de passageiros e outro comercial. Os carros ficaram neste estado, os mortos eram 2 jovens, um de 24, outro de 25 anos. Um deles era o condutor do comercial, aparentemente o responsável pelo embate, o outro viajava no ligeiro de passageiros, no banco da frente. Tiveram morte quase imediata. Em estado grave ficou o outro condutor, os bombeiros demoraram mais de 1 hora para o libertarem de entre os destroços. No ligeiro de passageiros viajavam no total 6 pessoas, entre elas uma criança de 6 anos. Todos receberam assistência no Hospital de Viseu. Há 2 feridos ainda em estado grave, um encontra-se nos cuidados intensivos, outro foi transferido para Coimbra. Os restantes 4 estão livres de perigo. Os sinistrados eram todos do concelho de Aguiar da Beira, ainda que alguns com residência na Suíça. E ontem houve mais um choque em cadeia na segunda circular em Lisboa. O acidente envolveu 3 autocarros que transportavam adeptos do Benfica e 3 viaturas ligeiras. 3 pessoas ficaram feridas. Elas tiveram mesmo que ser desencarceradas do interior dos automóveis. Um trabalho feito pelos bombeiros. Os autocarros envolvidos no acidente faziam a viagem de regresso a Coimbra depois do Jogo da Luz. Este fim de semana de Carnaval está a revelar-se trágico nas estradas portuguesas. Desde sexta-feira, as brigadas de trânsito da GNR já registaram perto de 900 acidentes. Deles resultaram 16 mortos, mais de 60 feridos graves e mais de 300 feridos ligeiros. A PSP de Bragança efetuou a maior apreensão de droga na região. Os agentes encontraram heroína pura, a suficiente para mais de 1000 doses individuais. A PSP encontrou ainda dinheiro, ouro e material supostamente utilizado no tráfico. Foi a maior apreensão de sempre realizada pelo comando da PSP de Bragança. 89 gramas de heroína pura, o suficiente para 1068 doses. A polícia apreendeu ainda 120 mil escudos em dinheiro, 50 gramas de ouro, alegadamente provenientes do negócio ilícito, e objetos relacionados com o tráfico de estupefacientes. A operação decorreu na passada sexta-feira numa busca domiciliária, depois de 2 semanas de investigação da Brigada Anticrime a um casal indiciado com o tráfico de droga. Trata-se de um casal que vinha sendo alvo das atenções da polícia. Era referenciado como traficante de droga e há vários meses que vinha sendo observado, inclusivamente já tinha sido detido e cumprido pena de prisão por o mesmo crime, por o mesmo delito. Desta vez tivemos sorte, em consequência de um mandado de busca, foram apreendidos 1068 doses de droga, algum dinheiro e telemóveis, material relacionado com o tráfico de droga. O casal alegadamente envolvido no tráfico já foi ouvido no Tribunal de Bragança, que ordenou a sua prisão preventiva. A operação coroada de êxito vem na sequência da intensificação do combate ao tráfico levado a cabo pela PSP de Bragança. Na última semana, esta força policial fez mais 3 detenções a indivíduos relacionados com o negócio ilícito e com o crime de receptação. E em Cabo Verde está instalada a polémica, a confusão também. Ainda falta contar perto de 500 votos, mas as 2 candidaturas reclamam a vitória. O certo é que ainda não se sabe quem vai ser o novo presidente, se Pedro Pires, se Carlos Veiga. Contrariamente ao que aconteceu na primeira volta, não se registaram de imediato manifestações de vitória por parte dos apoiantes de ambos os candidatos. Desta vez, registrou-se uma grande contenção aliada à expectativa de resultado, sabendo que quer Pedro Pires, quer Carlos Veiga registravam percentagens muito próximas uma da outra. Cerca de meia-noite, enquanto a candidatura de Carlos Veiga mantinha o silêncio, os apoiantes de Pedro Pires chamaram a si a vitória do seu candidato, manifestando-se nas ruas da capital. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Felisberto Vieira, anunciou a eleição do comandante Pedro Pires, afirmando que os dados em seu poder confirmavam a vitória de Pedro Pires e eram irreversíveis. Poucos momentos depois, elementos da candidatura de Carlos Veiga rejeitavam os resultados, invocando os dados da Direção de Serviços de Apoio ao Processo Eleitoral, que continuavam a mostrar uma vantagem de Carlos Veiga sobre o seu opositor. Mais tarde, seria o próprio Carlos Veiga a convocar a imprensa para anunciar que não aceitava outro resultado que não fosse a vitória. É uma situação para confirmar agora com a jornalista Socorro Amado, em direto de Cabo Verde. Boa tarde. A esta hora ainda não se pode mesmo dizer quem é o próximo presidente de Cabo Verde.
Boa tarde, Andréa. Ainda não. Neste momento continua tudo em suspenso. A contagem dos votos que faltam apurar não foi retomada pela DSAP. A Direção dos Serviços de Apoio ao Processo Eleitoral continua, no entanto, a dar vantagem a Carlos Veiga. São informações recolhidas até às 2h30 de madrugada de hoje, em que foram suspensas os trabalhos na Direção dos Serviços de Apoio ao Processo Eleitoral. Sublinho que esses resultados são resultados das 2h30, portanto 3h30 de Lisboa. Faltam assim por apurar 979 votos relativos a 6 mesas e Carlos Veiga tem 75.576 votos, o que equivale a 50,18%. E Pedro Pires, 75.043 votos, equivalente a 49,82%. A diferença é, assim, de 533 votos a favor de Carlos Veiga, isso dados das 2h30 da madrugada de hoje. Apesar dos nossos esforços, não nos foi possível ter novos dados, mas sabemos que neste momento está a decorrer uma conferência de imprensa na Direção dos Serviços de Apoio ao Processo Eleitoral. Tudo indica que nós poderemos ainda, ao longo deste jornal, voltar a apresentar dados mais atualizados. Socorro, eu perguntava-te só nesta altura, tendo em conta que o resultado, seja ele qual for, será por uma distância mínima entre os dois candidatos, aquele que for o próximo presidente, seja ele qual for, terá uma presidência calma, legítima? Neste momento, de acordo com a tradição cabo-verdiana, espera-se que isso venha a acontecer. Mas como estamos perante uma eleição diferente, pela primeira vez os cabo-verdianos tiveram que votar várias vezes, houve eleições presidenciais para a primeira e segunda volta, há duas situações que se podem colocar. Se for Carlos Veiga o presidente eleito, ela vai ter que confrontar com um governo que não é da sua cor política, o que quer dizer que poderá ou não ter o apoio desse governo. Se for Pedro Pires, para os analistas, parece ser mais fácil a convivência entre o Governo e a Presidência da República. Socorro, os votos dos imigrantes, que sem dúvida alguma têm um peso substantivo nesta eleição, já são conhecidos ou ainda é cedo? Alguns votos dos imigrantes estão a ser apurados neste momento. Ainda ontem, ao fecho da direção do Serviço de Apoio ao Processo Eleitoral, estava-se a fazer a contagem dos votos da América, onde há uma grande comunidade de imigrantes cabo-verdianos. Mas sobre essas informações concretas sobre a comunidade cabo-verdiana, talvez mais tarde poderemos avançar com mais dados atualizados. André. Socorro Amado, obrigada por esta intervenção no Jornal da Tarde. O certo é que nesta altura está a decorrer uma conferência de imprensa, talvez dentro de sensivelmente uma hora já se saiba com exatidão quem é o próximo presidente de Cabo Verde. 10 anos depois de terem expulso as tropas iraquianas do Kuwait, as altas entidades norte-americanas visitaram o território. A Guerra do Golfo pôs fim à ocupação do Iraque, uma ocupação que durou 7 meses. As tropas americanas tiveram um papel decisivo neste processo. A ação ficou conhecida como Operação Tempestade no Deserto. Ontem, o secretário de Estado norte-americano visitou o país e garantiu que, enquanto o Kuwait tiver aliados como os Estados Unidos, não voltará a ser ocupado pelos iraquianos. Na Embaixada dos Estados Unidos prestou-se homenagem aos 300 soldados americanos que perderam a vida no conflito. A violência étnica na ilha indonésia de Bornéu já fez 400 mortos. São as vítimas de uma semana de confrontos entre a população da ilha e os imigrantes chegados de outra ilha, a Ilha de Madura. As autoridades indonésias já lançaram uma vasta operação para retirar os refugiados da zona de conflito. A região de Kalimantan, na parte indonésia do Bornéu, transformou-se num cenário de violência. 400 mortos é o balanço de uma semana de conflitos étnicos entre a população da ilha de Bornéu e os imigrantes chegados da ilha de Madura. Elementos das tribos Dayaks, armados de espadas e machados, pilharam casas e incendiaram estabelecimentos comerciais. Colunas de fumo são vistas em toda a cidade de Kalimantan. A situação está fora de controlo, dizem as autoridades locais. Grupos tribais decapitaram e mutilaram dezenas de colonos. O governo indonésio enviou para a ilha de Bornéu um batalhão de élite constituído por 650 soldados para tentar manter a ordem na região. 25 mil refugiados procuram abrigo em edifícios públicos. Fugindo da limpeza étnica, mais de 3.200 refugiados chegaram hoje à ilha de Java,
num navio da Marinha Indonésia. Os incidentes decorrem há uma semana. Testemunhas referem que o número de mortes pode aumentar. Há muitos corpos em decomposição à beira das estradas. Milhares de imigrantes da ilha de Madura encontram-se ainda escondidos nas florestas do Bornéu. 2 sismos atingiram hoje o norte do Japão. O primeiro registrou-se durante a tarde, eram 3 horas no Japão, 6 da manhã em Portugal. O sismo atingiu uma magnitude de 6,7 graus na escala de Richter, mas não provocou vítimas nem prejuízos. O segundo sismo, de 5,6 graus, registrou-se no mar, a 10 km de profundidade. Foi a nordeste de Tóquio. O Instituto de Meteorologia japonês já disse que não há perigo de maremotos ou de ondas gigantes. Portugal prepara o jogo com Andorra. É o jogo de regresso dos 3 internacionais castigados pela FIFA. O grupo Mitsubishi, fabricante japonês de automóveis, vai despedir 9.500 trabalhadores. Um mega despedimento para tentar ultrapassar a crise. Uma das 4 fábricas do grupo no Japão vai também encerrar, o que significa uma quebra de 20% na capacidade de produção. Mas este não é o único anúncio. Também a americana Chrysler vai deixar mais de 19 mil pessoas no desemprego. A Mitsubishi não aguentou a crise. Há pouco tempo admitiu que durante 20 anos encobriu várias queixas sobre defeitos. A falta de confiança dos clientes parece agora uma das razões para o plano de salvamento. O grupo automobilístico japonês vai despedir 9.500 trabalhadores e encerrar uma das 4 fábricas, ou seja, dispensa 14% dos empregados e provoca uma quebra de 20% na produção. A Mitsubishi, no início deste mês, decidiu recolher 1.300.000 carros. Foram todos para a inspeção. Os principais problemas são falhas de travões e embreagem e fugas de gasolina. Um mega despedimento que não é único. Uma outra construtora automóvel, a americana Chrysler, vai despedir 19.300 pessoas até ao final do ano. O anúncio foi feito hoje na Alemanha pela casa-mãe Daimler Chrysler. Mas o plano de reestruturação é bem mais dramático para os funcionários. Nos próximos 3 anos, os despedimentos vão atingir 26 mil pessoas. Uma crise a afetar 2 grandes grupos que trabalham há vários anos juntos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a aliança entre a Mitsubishi e a Daimler dura há 30 anos. E começa hoje na Inglaterra o julgamento de Perry Walker, o proprietário de um caminhão, onde em junho do ano passado foram encontrados 58 pessoas mortas. Imigrantes ilegais chineses que morreram asfixiados. Recorde-se que apenas 2 pessoas conseguiram sobreviver a uma longa viagem, escondidos num caminhão sem qualquer tipo de entrada de ar. A macabra descoberta foi feita durante uma inspeção de rotina ao porto inglês de Dover. Foi a 19 de junho do ano passado. 2 dias depois, Perry Walker era detido. O camionista holandês, de 32 anos, arrisca-se agora à prisão perpétua se ficar provada a responsabilidade no transporte dos imigrantes clandestinos. Já este ano, a polícia chinesa deteve o alegado cabecilha da rede de tráfico de pessoas que terá organizado a viagem das vítimas de Dover. E a ETA é o alvo de uma vasta operação que está a ser lançada pela polícia espanhola. Até agora já foram presas 10 pessoas, alegadamente por serem membros da organização separatista basca. Os detidos pertenciam àquele que é considerado o comando mais importante da ETA, o comando de Donostia. A este braço etarra são atribuídos vários atentados. Foi a 3ª grande operação contra a organização separatista organizada nos últimos dias. Pontes para o futuro. Este é o lema da capital da cultura e é uma metáfora que assenta muito bem à cidade do Porto, porque é uma cidade que já tem 5 pontes e há uma 6ª travessia em construção. Era uma espécie de sufocação serena, morna e um ar macio, marcando nitidamente o arco metálico da velha ponte. Escreve António Rebordão Navarro no Discurso de Desordem. Mas o retrato é feito também na imagem do Porto como cidade de pontes, documentos ímpares da engenharia, da ciência e da arqueologia industrial, a marcar épocas, séculos e, sobretudo, a contar história. Ao todo são 5 pontes a fazer ligação das 2 margens, Porto e Gaia, Dom Luís, Dona Maria, São João, Freixo e a Rábida. Em construção está uma 6ª ponte, a Ponte do Infante. Um dos símbolos do Porto são as pontes, sobretudo esta. É uma ponte bonita, feita em ferro, mas tem outras e vai ter mais. E eu acho que as pontes são sempre um ponto de união.
Gaia já pertenceu ao Porto, esta parte, a Ribeirinha de Gaia já fez parte da cidade do Porto, e é uma ligação, é uma tradição, e eu acho que as pontes vão continuar no futuro a ser a ligação entre as duas margens. O Rio Douro, que fez o Porto tal como é, faz também das pontes razão de existência. Símbolos emblemáticos da cidade são também obras de arte. Quem vê as pontes ao pormenor facilmente imagina o Custo da Conceição. Em especial, a Ponte Dom Luís, ex-libris da cidade, faz parte integrante da paisagem portuense. Eu recordo-me de ler reportagens nas minhas pesquisas que faço sobre as coisas do Porto, ler reportagens sobre a inauguração da ponte, consideravam-na demasiado larga, uma ponte demasiado larga, onde caberiam 3 trens a par. Hoje nós reconhecemos que a ponte é estreita, é demasiado estreita, não é suficientemente larga para o trânsito que tem, mas sobretudo a estrutura em ferro, olhando a ponte, dá a impressão que estamos a ver uma obra de filigrana. Eu acho-a muito bonita e ela é de facto um símbolo do Porto. O Porto, como cidade de cultura, mostra-se também como cidade de pontes, a oferecer outros sinais de identidade e de caráter através destas obras magistrais. Como uma das maiores atrações turísticas da cidade, sugere-se então uma viagem à descoberta das pontes. Começou ontem o Fórum A Arte de se Aprender. A primeira conferência esteve a cargo do neurologista António Damasio. Ele debruçou-se sobre as emoções e os sentimentos nas artes dramáticas. Ficção e a neurociência do sentimento e da autobiografia. O neurologista António Damasio estabelece a relação entre a emoção e a memória através das artes dramáticas. Quando uma história é bem contada, entre muitas outras coisas, vai poder, por razões muito particulares, que vamos discutir daqui a uns minutos, vai poder criar emoções, vai poder induzir emoções através da forma como se insere, através da forma como pode despoletar os mecanismos de indução das emoções no organismo vivo humano. Mas depois acontece qualquer coisa de muito curioso, é que no mesmo momento em que as emoções se começam a gerar, no mesmo momento em que uma emoção começa a caminhar no sentido de realizar um sentimento, as emoções vão também fazer levantar uma série de memórias que têm a ver com o nosso passado. Porque, diz António Damasio, quando assistimos a uma peça de teatro, ou um filme, ou um programa de televisão, estamos a ser os nossos próprios dramaturgos. O estado emocional realiza-se no corpo. O corpo é o palco das emoções. Para o cientista, há uma distinção clara entre emoção e sentimento. A emoção é a forma como reagimos aos estímulos do ambiente e pode ser percebida pelos outros, enquanto o sentimento é privado e só é conhecido pelo próprio indivíduo. Partindo para o concreto, os locais cerebrais de indução das emoções estão definidos. A partir daí, a equipa de neurologia da Universidade de Iowa, chefiada por Damasio, realizou um trabalho a partir da captação da imagem cerebral de indivíduos submetidos à experimentação de sentimentos. A felicidade, a tristeza, o medo, a zanga. E concluiu: quando experimentamos cada um dos sentimentos, produzem-se alterações de atividade em diferentes zonas do cérebro. É evidente que não é possível estudar diretamente os sentimentos que cada um de nós tem, mas é possível encontrar correlações extremamente diretas e extremamente válidas que nos vão permitir conhecer cada vez melhor a forma como esses sentimentos se realizam. E assim abriu António Damasio o Fórum A Arte de se Aprender. A proposta é a reflexão sobre as relações entre as artes performativas e o ensino, numa parceria entre o Teatro Nacional São João e a Câmara Municipal do Porto. Termino com uma sugestão para esta segunda-feira de Carnaval. Esta noite no Coliseu há um baile de vampiros.
E afinal está tudo na mesma. O Boa Vista foi empatar à Luz e mantém a liderança do campeonato. Abrimos assim a página do desporto. Rui Martins, boa tarde. Os da frente continuam próximos e o campeonato ao rubro. Sim, e vai continuar, porque não faltam motivos de interesse. Há agora proximamente um Braga-Benfica, depois um Porto Sporting, de facto, isto promete. No jogo de ontem faltaram os golos. Foi tudo muito competitivo, muito tático, mas não houve a emoção que os golos proporcionam. O empate teve sabor a vitória para o Boa Vista, dado que manteve a liderança. O Benfica perdeu uma boa ocasião para conquistar o primeiro lugar, mas a equipa da Luz está cada vez mais consistente e mantém intactas as aspirações à conquista do título. O Boa Vista apresentou-se na Luz com uma estratégia um pouco diferente do habitual. O Benfica sentiu então enormes dificuldades, muito mais porque utilizou quase sempre o corredor central para criar perigo. Mas quando arranjou algum espaço, encontrou pela frente um guarda-redes em grande forma. Ricardo assinou uma exibição notável, aqui a evitar o golo de Manique. Sanches foi o verdadeiro motor da equipa do Boa Vista. Ele mesmo tentou várias vezes o golo. Aqui já na segunda parte, um livre. Depois a resposta também de bola parada por Pierre Van Hooijdonk. A melhor oportunidade do Boa Vista. Martelinho também com uma exibição acima da média. O cruzamento e Duda, livre de qualquer marcação, a acertar no que à partida parecia mais difícil. Na parada e resposta, o Benfica construiu também a melhor oportunidade. Carlitos, o cruzamento é meio golo, mas faltou outra metade do holandês do Benfica. Seus encarnados não tiveram a eficácia desejada por Tony. Ricardo correspondeu perfeitamente àquilo que lhe foi pedido por Jaime Pacheco. Quase na última jogada do desafio, destaque para Freixo. Esteve muito perto do golo, ele que tinha acabado de entrar no Boa Vista.